O vídeo de hoje está naquele formato que você gosta, curto e direto para a prática, para te ensinar a encontrar aquele commit que está quebrando o seu aplicativo em produção usando uma ferramenta avançada do Git. Vem comigo! E como eu prometi para você, já estou aqui no cantinho com o meu Visual Studio Code aberto com o meu projeto e a gente vai fazer isso juntos. Então, comentando aqui, o repositório que eu vou utilizar como exemplo é um de outro vídeo que a gente fez, que eu vou deixar o card aqui e na descrição também. A primeira coisa que a gente vai fazer para aprender o comando bisect é dar uma olhada nos nossos commits e ao longo do vídeo eu vou explicando o que estamos fazendo passo a passo. Então, a primeira coisa para olhar os nossos commits é utilizar o parâmetro online, que vai mostrar para a gente linha por linha apenas o hash de cada um dos commits e o seu texto, né? Aquela mensagem de commit que colocamos para identificar o que aquele commit fez no nosso projeto. E a forma que eu estou te ensinando aqui é exatamente o que eu vou utilizar no meu dia a dia. Então, o que eu costumo fazer é copia tudo isso aqui, pode dar um Command C se tiver aí no macOS, e cola em um arquivo de texto aqui do seu Visual Studio Code, sem salvar mesmo, só para a gente ter a nossa lista de commits. E aqui eu quero criar um cenário com você. Imagina que esse nosso primeiro commit aqui, o plano inicial, é um commit que, óbvio, tá tudo certo, a gente criou a nossa aplicação, mas acabamos de detectar que a nossa branch main no head, então, ou seja, o nosso último comando aqui, ele basicamente está quebrado, ou seja, encontramos um bug em produção e a gente precisa resolver. Só que não foi o último commit que criou esse bug. E aí começa aquele processo que eu tenho certeza que você já passou, que é entrar commit por commit e identificando qual que pode ter causado esse bug. Eu já fiz muito isso. Você vem num que você tem certeza que estava funcionando, às vezes geralmente no chute, e escolhe, por exemplo, esse aqui. Bom, na implementação estava funcionando. Legal, então deixa eu testar o próximo e está funcionando. Deixa eu testar o próximo e está funcionando. E assim a gente vai e muitas vezes é, sei lá, esse aqui que estava quebrando todo o nosso aplicativo ou aplicação web e a gente precisou ir commit por commit. É por isso que aprendendo o Git Bisect você vai conseguir não só mostrar para a sua equipe que você está evoluindo, está aprendendo coisas novas, mas ajudar o seu time a encontrar esse problema mais rápido. E como que você vai fazer isso? Óbvio que tem ferramentas gráficas do Git que você pode usar, mas eu já cansei de falar aqui no canal e na nossa playlist de Git que você precisa aprender o que acontece por baixo dos panos. Quando você conectar num servidor via SSH, não vai ter interface gráfica para você utilizar. Então, para a gente utilizar o Git Bisect, a gente pode clicar ou pressionar Q para sair desse comando e vamos digitar Git Bisect e aí a gente vai usar a palavrinha start. Além disso, a gente vai precisar dizer para o Git qual é o nosso commit que está bad e aí você vai ver que ele vai usar muito esse termo, bad e good. Eu estou fazendo aspas aqui com as mãos porque ele quer dizer basicamente aonde que tem o problema e aonde você tem certeza que não tinha. Quando não temos a certeza de aonde estava funcionando, geralmente a gente pega o primeiro. Então vamos lá, a ordem é o commit ruim, que aí geralmente vai ser o nosso último. Estou copiando aqui, vou colar e aí a gente vai ter o nosso bom, que é o primeiro. Então vou copiar aqui e vou colar também e vamos iniciar o Git Bisect, pressionando Enter. Então aqui você vai ver que ele já está mostrando para nós que a gente está fazendo a bissecção e tem 3 revisões faltantes para testar depois dessa, provavelmente 2 steps. Então nota que ele já está dando uma prévia de quanto tempo a gente vai demorar para encontrar esse problema. E eu vou te explicar agora como ele consegue encontrar e nos dar essa prévia, entre aspas. Como alguém que tem esse instinto de instrutor, é óbvio que eu precisava fazer um diagrama para te mostrar perfeitamente o que está acontecendo. Então, imagina que o trabalho do Git Bisect é fazer exatamente isso aqui. Ele tem cada um desses pilares que eu vou criar aqui é um commit, separado, independente. Então, imagina que o que a gente acabou de fazer foi, esse aqui era o nosso primeiro commit, então só estou destacando aqui para você saber qual é. Então, esse aqui era o nosso primeiro commit, que a gente disse lá que é o commit que está bom, porque a gente não sabe exatamente qual foi o último onde ele estava bom. E esse aqui é o nosso commit ruim, que basicamente é o último commit que a gente fez. Então, fazendo a comparação, esse aqui é o ruim, só para você lembrar, e esse aqui é o bom. Voltando aqui, vamos dizer que o que o Git está fazendo, basicamente, é entender qual deles é o mais lógico, mais eficiente para encontrar qual é o commit problemático. Então imagina assim, se a gente tivesse 1000 commits, essa linha aqui significa os commits, e vamos dizer que a gente tivesse 1000 commits, beleza? Vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho só para a gente simular.
O que a gente faria, é óbvio que a gente não iria nos 1000 commits, mas se a gente não tivesse uma certeza mínima de onde está o problema, a gente teria que ir, sei lá, pelo menos em 50 ou alguma coisa assim. A ideia do Git Bisect é que com ele a gente consegue encontrar qual é o commit problemático dentro de 1000 commits em no máximo umas 10 interações. Isso é bizarro, porque se a gente fosse testar e pegasse os últimos 15, provavelmente a gente teria mais passos. Eu estou falando de 15 commits, o exemplo que eu estou te dando são 1000 commits. Então o que o Git faz basicamente? Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil de te mostrar. Se a gente falou para ele que esse aqui é o nosso commit bom, ele vai taguear ele como commit bom. E esse aqui é o nosso commit ruim, então eu vou representar o bom com verde e o ruim com vermelho. Legal, então o que ele vai fazer é a busca binária. Eu não sei se você estudou isso já, mas é muito legal e é um algoritmo muito utilizado quando a gente precisa encontrar um elemento no array, por exemplo. O que a busca binária faz? Ela vai pegar e vai ir diretamente no commit do meio. Então imagina que esse commit do meio aqui, ele é neutro. Então ele não sabe ainda se ele é bom ou se ele é ruim. Vou apagar aqui o 1000 commits para não atrapalhar. Então o que o Git vai fazer é vir diretamente nesse cara aqui. E ele vai perguntar para a gente, olha, testa para mim e me diz se esse commit que a gente acabou de parar aqui, que é o commit do meio nesse caso. Então imagina que para cá a gente tem 500 e aqui tem 500. Na verdade é 498, né? Porque vai tirando os dois da ponta e a gente tá testando do meio. Mas enfim, não precisamos entrar tanto em detalhe assim. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode ou rodar a nossa aplicação e testar e falar, opa, aqui o bug já tava. Então a gente vai marcar esse cara aqui como ruim. Por quê? Porque ele já tava. A gente também pode rodar um teste unitário e dizer assim, bom, o teste unitário estava passando, então quer dizer que beleza, não tinha um problema aqui ainda. Dependendo da nossa resposta, seja ela boa ou ruim, o Git vai saber o que fazer. Então, no nosso exemplo, vamos dizer que esse commit é bom. Com isso, o que o Git entende? E aqui eu vou fazer um outro retângulo aqui. Com isso, o Git entende que absolutamente todos os nossos commits daqui para cá, eles estão bons. Por quê? Porque se nesse cara aqui a gente não tem o problema, quer dizer que nesses aqui a gente também não tem. Com isso, ele consegue inteligentemente dizer assim, beleza, então o problema não está aqui, certo? Se não está aqui, o que ele vai fazer? Ele vai trazer esse commit aqui para baixo e esse commit aqui também. E aí ele vai repetir o processo. Então vamos lá, vamos dizer que sobrou para a gente aqui 500 commits, certo? Se a gente veio daqui com 1000, e aí ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai criar para a gente ele vai vir no commit do meio e vai perguntar. Imagina que esse aqui não está verde ainda, ele está neutro. E ele vai perguntar pra gente, e aí, testa pra mim. Ou roda seu teste unitário, ou roda na mão, faz alguma coisa e me diz, é bom ou é ruim? E aí a gente vai falar pra ele, opa, esse aqui é bom também. Então o que ele vai fazer? Vai repetir a mesma coisa. Ele vai entender que todos esses 250 da metade que sobrou são bons, a gente não precisa se preocupar. Nota como está diminuindo o tamanho do nosso problema, o tamanho e as possibilidades de qual foi o commit que quebrou o nosso aplicativo. Continuando aqui, para conseguir deixar bem claro isso para você. Então, a gente vai trazer esse aqui para baixo e esse aqui também. E aí vamos repetir o processo. Deixa eu dar um zoom aqui. Repetindo o processo, o que vai acontecer? Ele vai fazer a mesma coisa e vamos criar aqui então o commit do meio. Ele vai vir aqui no commit do meio, que ainda está neutro, e vai perguntar, e agora? Tá bom ou tá ruim? E aí a gente vai falar, opa, nesse commit aqui do meio tá ruim, já tinha o problema. Com isso, o que o Git vai entender? Ele vai entender que basicamente daqui para cá, todos os commits já tinham o problema. Então ele pode cortar essa parte aqui e assim por diante. Até o ponto onde a gente vai fazer esse processo tantas vezes, e aí eu vou trazer aqui para baixo, só apagando essa linha aqui, a gente vai fazer esse processo tantas vezes que vai chegar uma parte que ou vai ter 2 commits e um do meio, ou vai ter exatamente um commit. E aí a gente vai encontrar, através do Git Bisect, exatamente qual foi o commit que causou o problema que estávamos investigando. Então, voltando aqui para a nossa lista de commits, nota como a gente disse que o primeiro era o nosso commit bom, porque foi ele que iniciou a aplicação, e o nosso último commit era basicamente o commit ruim, certo? Porque a gente não sabia de fato aonde foi quebrado. Olha o que o Git fez, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, só para ficar claro. O que o Git fez foi vir exatamente no commit que começa com 9C, que nesse caso está na linha 5.
Nota como é na metade. Então, tudo que tem daqui para cima, ele ainda não sabe, ele está considerando que pode ser ruim, e daqui para baixo, ele está considerando que pode ser bom. E aí, a gente vai ter que dizer para ele agora se esse commit aqui tá bom ou ruim. E aí, lembra, para saber se tá bom ou ruim, imagina que nesse momento fizemos o teste, eu e você aqui, a gente testou ou manualmente lá se o nosso aplicativo estava quebrando, ou a gente rodou o nosso teste unitário e ele passou ou não. Vamos dizer que nesse caso passou. Como que a gente vai dizer isso para o Git? Só digitando git bisect good. Então, nesse caso, ele fez o bisection e falou, opa, tem uma revisão faltante para testar depois dessa, provavelmente mais um step. Nota aqui que eu estou lendo essa mensagem. E ele jogou a gente para o commit que começa com 6EEC, que está na linha 3. Então, nota, vamos aprendendo juntos aqui. Ele estava na linha 5 e o nosso ponto, tanto de começo como fim, eram as linhas 1 e 9. Quando a gente disse que essa aqui é boa, ele entendeu, opa, beleza, então daqui para baixo eu não preciso me preocupar mais. O que acontece com isso? Essa aqui se tornou a linha de começo e essa aqui continua sendo a linha de fim. Se a gente for pensar, a linha do meio é a linha 3, que começa com o hash 6EEC, que é exatamente o que ele selecionou aqui embaixo. Rename deploy to deploy.yaml, certo? Então a gente vai seguir, eu vou dizer de novo que o git bisect agora, esse commit, ele é bom. Então, ele vai dizer para nós, ó, bisect 0 revisões faltando para testar depois disso. Ou seja, ele já sabe que depois da nossa decisão aqui, a gente já vai ter encontrado o commit problemático. E aí, por quê? Vamos pensar. Bom, o que a gente acabou de fazer foi, eu e você dissemos aqui embaixo que o commit 6EEC, ele era bom, certo? Então, ó, nota como aqui a gente disse que ele era bom. Ou seja, para o Git e para nós, porque a gente acabou de falar isso, é que isso aqui é bom, ou seja, descarta esse. Então, como que está a comparação dele agora? Ele está só nesse range aqui para comparar. E aí, o que acontece? Ele está apontando para esse commit aqui, 4A7C. É o que ele está nos mostrando aqui no terminal. Ó. É esse aqui que a gente está revisando. Então, por que é óbvio para ele que não tem mais nenhuma revisão faltante e a gente vai achar a nossa resposta? Porque se a gente falar que esse commit aqui tá bom também, obviamente o culpado é o último commit. Se a gente falar que esse aqui tá ruim, então basicamente é esse, porque daqui para cima já vai estar ruim também. Dessa forma, o Git é inteligente o suficiente para saber que a gente já chegou na última etapa da nossa comparação, no último passo, e vamos encontrar o commit problemático. E aí, curtiu? Esse aqui é meu primeiro vídeo depois do casamento, então estou bem empolgado para voltar aqui a gravar conteúdos para vocês. Vocês nem notaram porque eu deixei vídeos agendados e eu tô tentando fazer agora cada vez mais vídeos práticos entregando conteúdo. Óbvio que eu acho que precisa sim ter um pouquinho de teoria, por isso que a gente foi lá pro diagrama, mas me conta aqui, foi necessária aquela parte? Você preferia que não tivesse? O que você tá gostando? Qual que vai ser o assunto do próximo vídeo? E enquanto isso eu vou deixar esses dois vídeos aqui que foram preparados com muito carinho para você. Te espero lá.